para abrir o nosso evento, sem mais delongas, chamo aqui ao púlpito o presidente executivo da Abrasca, senhor Eduardo Lucano. Bom dia, obrigado a todos, obrigado, Gabriel. Senhoras e senhores, agradeço a presença de todos que participam deste encontro Abrasca de Direito das Companhias Abertas, que se realiza pelo 9º ano consecutivo. Uma prova de que é uma iniciativa promovida com sucesso por nossa entidade. Uma outra evidência disso é que mais de 200 profissionais especializados se inscreveram para participar deste encontro, que será realizado no formato híbrido, depois de 2 anos sendo promovido exclusivamente online em virtude da pandemia. O que atrai esse número de inscrições são os palestrantes e debatedores, profissionais de excelência em suas áreas de atuação e que gentilmente compartilham conhecimento sobre os temas do programa. Portanto, meus agradecimentos a todos, particularmente a João Acioli, diretor da Comissão de Valores Mobiliários, que fará a abertura deste encontro em seguida, e também meus cumprimentos a Marcelo Trindade, ex-presidente da CVM. Essa abertura pelo diretor da CVM é sempre uma parte bastante aguardada do nosso evento. O primeiro tema, depois dessa abertura, são as questões atuais sobre resolução de conflitos no Brasil. Em sua análise, contaremos com Bernardo Fabião, do Departamento Jurídico da Petrobras, Marcelo Trindade, sócio de Trindade Sociedade de Advogados, e Rodrigo Castaldelli, gerente jurídico da COSAN. O debate será moderado por João Acioli. É um assunto que mobiliza a atenção das companhias, principalmente em função da lei da arbitragem, que se consolidou como um dos principais meios para a resolução de controvérsias e de pacificação social, dispensando recurso ao judiciário. Nesse caso, há uma tentativa de restringir a sistemática da iniciativa privada de resolver suas controvérsias, através de um projeto de lei, o 3293, da deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, que está para ser votado na Câmara dos Deputados e sobre o qual a Abrasca já se manifestou contrariamente, veementemente. O segundo painel, que será moderado por Ana Bucaim, diretora da B3, vai discutir a abordagem regulatória para questões ISD, tendo como debatedores Alexei, presidente da Comissão ISD da Abrasca e sócio do Tosini Freire Advogados, João Paulo Mineto, sócio do Demarest. A questão de sustentabilidade se tornou prioridade na agenda dos reguladores e stakeholders no mundo inteiro. Há todo um arcabouço internacional sendo montado em torno da sigla ISD, para dar maior segurança e clareza na divulgação das informações pelas empresas. Aqui no Brasil, demos um passo importante nessa direção, que foi a criação da Fundação de Apoio, pela Fundação de Apoio ao CPC, da criação do Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade, o CBPS, que em junho foi criado através de uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade. A função do órgão será normatizar procedimentos relacionados à divulgação das práticas de sustentabilidade ambiental, social e de governança, preparando pronunciamentos técnicos para serem adotados pelas empresas no Brasil. O novo comitê fará, então, será o responsável por trazer para o Brasil as normas do ISSB, que é um board recentemente criado pelo IFRS em Londres, o International Sustainability Standards Board, para emitir as normas internacionais sobre sustentabilidade, transparência da sustentabilidade. Estamos também participando, a Abrasca está participando, de diversas iniciativas da CVM sobre a matéria. E, paralelamente, temos realizado uma sequência, um ciclo de 16 webinários para discutir sustentabilidade, abordando frameworks, jornada das empresas, dos investidores institucionais. Esse projeto foi desenvolvido em parceria com a AMEC, estou vendo aqui o nosso Fábio Coelho, que foi nosso parceiro, e com a própria B3, que nos recebe aqui agora. O terceiro painel vai abordar temas societários CVM, uma análise das regras e suas consequências.
O assunto será debatido por Henrique Machado, ex-diretor da CVM, né, e aqui representando o IRI, o Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresas. Será debatedora também a Maria Isabel Bocater, sócia do Bocater Advogados, e o painel será moderado por Nair Saldanha, presidente da Comissão Jurídica da Brasco e sócia do Madrona Advogados. O último tema incluirá trabalho híbrido, saúde mental, ações de diversidade e inclusão. São tópicos que desafiam a sociedade, particularmente as companhias abertas. Essas questões irão encerrar o nosso nono encontro e o painel será moderado por Henrique Filizola, sócio do Stockfob Advogados, e terá como debatedores Fernanda Rocha, diretora jurídica da Energisa, Luanda Pires, consultora em diversidade, e Mariana Deperon, sócia fundadora da Travessia Estratégia e Inclusão. Mais uma vez, muito obrigado a todos e vamos dar início aos nossos trabalhos. Por favor, Gabriel. Muito obrigado, Eduardo Lucano. E convido agora para o seu pronunciamento o senhor João Acioli, diretor da CVM. João. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui. Última vez que eu presenciei um seminário desse, um encontro de direito das companhias abertas, foi em 2019. Tivemos alguns temas super interessantes discutidos lá naquela ocasião. E hoje eu estou aqui desse lado de cá, apresentando, né, as coisas caminharam. Então, assim, eu me tornei aqui diretor da CVM, uma realização do antigo sonho, que não foi fácil realmente, e queria aproveitar essa oportunidade para falar um pouco do que a gente está discutindo, assim, o que a gente pode esperar, né, que acho que é o que tem de interessante assim, para eu poder compartilhar com vocês, além da alegria mútua de estarmos aqui e a diversão, que certamente será muito grande no painel que eu vou moderar, que é um tema super quente. Mas queria falar um pouco do que a gente anda fazendo lá, né? Então, assim, recentemente a gente teve aprovada uma norma de ofertas que foi muito bem recebida. Eu posso falar com tranquilidade por não ter participado tanto dela. Então, assim, a gente elogiar ou criticar o que não fez tem as suas vantagens e desvantagens, né? Então, assim, eu era mais crítico dessa norma do que eu percebi que o mercado foi. Então, a gente também, um debate lá dentro serve para a gente ver como que às vezes alguma coisa que está parecendo insuficiente ou inadequada, às vezes já está sendo um bom caminhar para frente, um bom caminhar para um cenário em que a gente queira estar, né? Então, assim, valores que eu particularmente acredito. Então, assim, a gente agora está discutindo a norma de fundos de investimento, e essa particularmente muito especial para mim, porque grande parte motivada por modificações trazidas na Lei de Liberdade Econômica, em que eu tive oportunidade de participar, menos do que se pensa, mas em alguns pontos específicos, sendo que fundo de investimento foi um deles. E eu acho que estou ficando muito satisfeito assim, com a qualidade dos debates que acontecem na CVM. A gente vê como você vê de dentro, né? Como que o processo de debate é muito intenso, muito honesto, muito formado por ideias que, apesar de eu muitas vezes discordar, sempre é possível ver com grata satisfação que elas vêm sempre motivadas por um muito sincero desejo de aprimorar as instituições. Então, assim, as divergências são sempre intelectuais e honestamente debatidas. Então, a norma de fundos está vindo com grandes avanços em relação a limitações que havia, e não por culpa da CVM, mas por falta de base legal para tanto. Agora, com a base legal, eu acredito que o trabalho que está sendo feito está sendo muito... está aproveitando muito bem a segurança que a lei trouxe, contornando as limitações também que a lei... as imperfeições que a lei trouxe, né? E aí, novamente, a facilidade de criticar aquilo que
a gente fez, né? Então, por exemplo, tem problemas como insolvência civil de fundos. Assim, eu sou culpado com grande parte disso. E é uma fonte de problemas que eu acho que está sendo bem contornada pelo próprio trabalho, assim, não tem mérito meu nisso também. Mas é assim, e os fundos de investimento, né, eles têm uma relação muito grande com o fenômeno econômico que a gente está trabalhando aqui. A gente está falando de companhias abertas, porque companhias abertas são instrumentos de captação, né? São a grande invenção que o Nicholas Butler falou, que era assim, a grande invenção da humanidade. A maior invenção da Revolução Industrial foi a companhia aberta de responsabilidade limitada. Ela permite que você angarie recursos para promover o progresso econômico. Sem essa capacidade formidável de reunião de capitais, a gente não teria a possibilidade de aproveitar a criatividade humana que sempre aconteceu, né? E os fundos de investimento fazem parte desse ambiente institucional de ferramentas com as quais se pode captar recursos, né? Então, assim, em breve, a gente está editando agora a primeira parte geral, e depois tem os anexos, então quando virão os FIPs, por exemplo, então, assim, toda uma mudança de padrão de visão, de tentar fazer uma maior liberdade possível de autorregulação, né? Autorregulação não no sentido, é uma expressão muito cheia de significados possíveis, né? Então, assim, você tem desde a autorregulação mais econômica, que foi até, eu acho que como se popularizou mais o termo, né? Fala assim, o mercado se autorregula, porque quando se fala isso economicamente no início é questão de regulação no sentido de oferta se equilibrar com a demanda. Depois se fala assim, a autorregulação, existe também uma acepção muito mais específica, que são as entidades de autorregulação que a gente conhece, é também uma acepção possível. E tem também a regulação que acontece quando os agentes econômicos se reúnem e formam aquelas associações. Então, seja desde quando você está negociando, discutindo, elaborando um estatuto de uma companhia, um regulamento de um fundo. Isso tudo são formas de regulação, né? E são formas de regulação muitas vezes mais eficientes, mais precisas do que um tipo específico de regulação, que é a regulação infralegal, por exemplo, por parte da CVM, ou a regulação legal por parte dos legisladores, que essa é a mais difícil de acertar, né? Porque, assim, quanto mais você aproxima os tomadores de decisão dos efeitos daquelas decisões, melhor é a qualidade da norma que sai, ou melhor a qualidade do que você faz, né? De qualquer ato econômico ou a criação de uma norma. Quanto mais sujeitos aos efeitos daquilo os criadores estão, maiores os incentivos a se acertar, né? E quanto mais você vai se distanciando disso, o limite é chegar ao legislador, né? O legislador não sofre as consequências daquilo, e ainda tem uma decisão que é geral, ela demora para mudar, então os erros são muito mais duradouros, muito mais difíceis de serem revertidos. Você não tem, né, o erro privado, você copia como exemplo negativo. O acerto você replica e assim as instituições evoluem mais rapidamente. Então, acho que esse tipo de mentalidade vindo, né, falando de uma maneira principiológica, sendo aplicado às normas que estão sendo editadas, na minha visão, é uma excelente chance para a gente testemunhar o mercado de capitais brasileiro crescer, e principalmente com isso a finalidade, né? Aquilo que ele é usado, aquilo para o que ele é usado, que é a efetiva geração de riqueza, né? Geração de riqueza, o dinheiro que está sendo investido com regras mais seguras, regras mais que empoderem os tomadores de decisão, que reconheçam no indivíduo o seu poder de autodeterminação. Aliás, tem o clássico disclaimer que eu não fiz da CVM, que as minhas posições evidentemente não vinculam
a CVM de modo nenhum. Muitas vezes não refletem o entendimento, mais precisamente dizendo, muitas vezes não refletem o entendimento da casa. Mas, então, esse tipo de debate, eu acho que eu vejo ele sendo, ele acontecendo, ele tendo uma receptividade e a produção das normas que vai advir daí, eu tenho uma verdadeira confiança de que vai ser muito positivo para a sociedade brasileira, né? Cada um faz no seu pequeno espaço de alcance, né? Então, o alcance da CVM é você facilitar em última análise, facilitar com que os recursos poupados se tornem recursos produtivos, e com isso, evidentemente, a economia como um todo cresce e a gente tem os benefícios a se esperar daí. Nós também fizemos, né, como todo mundo sabe, um parecer de orientação de criptoativos. Ainda não estou vendo, estou sempre à disposição para discutir como é que ficou e tal, né? Foi um trabalho que foi bastante discutido, foi um trabalho bastante dividido entre as pessoas, os integrantes da casa. Todo mundo participou bastante. Então a gente está em cima dessas questões atuais, né? Então tem o criptoativos, tem cada dia uma aventura nova também com o que a gente ouve que está vindo de Brasília, por exemplo. Então, assim, outro dia, tem uma MP que está dizendo que ativo vegetal é valor mobiliário. Aí a gente, não, calma, não é isso, né? Vamos de novo. Né? Teve um decreto um tempo atrás que diz que são ativos financeiros. E a mesma discussão foi aquela coisa, vamos botar CVM para dar moralidade nisso. E eu falei assim, tá, mas não vai dizer que papagaio é salsicha, né? Você vai dizer que crédito de carbono é valor mobiliário e tudo mais. Mas, enfim, então a gente está sempre nesse debate, nessa interação institucional. Né? Nosso presidente João Pedro, ele tem promovido muito essa agenda de debates. Isso aí é muito, muito salutar. Eu vejo como que os debates são muito efetivos, assim, o interesse de, assim, precisamos ouvir o que os stakeholders de cada assunto têm a dizer sobre isso, né? E os debates são muito profícuos, né? Assim, um relato de quem está de dentro, né? O que vem nas manifestações, nas audiências públicas, as manifestações são muito valorizadas por todo mundo, né? Então, assim, isso aí reflete na produção das normas, na nossa atuação. Então, eu acho que... debates são esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui. São debates que fazem o direito, efetivamente, se tornar realidade, né? Porque você tem normas escritas, não é mais papel hoje, né? Escritas numa tela da rede mundial de computadores. Eu nunca entendi essa expressão, por que não internet, né? Mas, assim, você tem normas escritas e elas se tornam realidade quando esses debates aqui que a gente está promovendo exploram as nuances que eles têm, resolvem contradições, apontam críticas, especialmente, assim, a crítica ao que existe é muito importante para que a gente possa sempre estar em permanente evolução, né? Então, eu estou animado para participar desses debates aqui e poder levar para minha atividade atual o máximo de críticas e feedbacks possíveis de problemas reais que o mercado está enfrentando, para que a gente possa, onde pudermos, contribuir para a melhora disso. Então, vamos passar para o painel que eu vou moderar e agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.